Olá, professores! A paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Estamos aqui felizes com mais uma oportunidade que Deus nos concede de falarmos um pouco da palavra do Senhor. Voltado para os juniores, né? Você sabe que a gente está o tempo dos juízes, então uma passagem muito importante, a qual o professor ele tem se deleitado na palavra de Deus e Deus tem dado estratégia para contar essa história tão importante para os pequenos. Os juniores são os meninos e as meninas de 9 a 10 anos. Então aquela faixa etária que gosta de saber as novidades, descoberta, e a palavra de Deus vai ser introduzida por você, professor, porque com certeza aonde você está é instrumento do Senhor. A lição a qual a gente vai falar é a lição número 11, que fala o nascimento e vida de Sansão. Quem não conhece a história de Sansão, não é verdade? Então, é muito importante a gente falar. Eu tenho certeza que os meninos irão se identificar muito, pois eles gostam, né, de ser forte, gostam da história de Sansão. E mais uma oportunidade, professor, para você falar da palavra do Senhor. Lembrando que essa passagem está no livro de Juízes, capítulo 13 e o capítulo 14. Antes de dar a aula, professor, te deleita no capítulo 13 todo, completo. Lê em casa, se prepara, tá certo? E o capítulo 14 também, pois é a história, a trajetória de Sansão. E é muito importante a gente ter intimidade quando a gente vai falar. Intimidade com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai lembrar. Porém, ele vai lembrar aquilo que a gente estudou. Então, não se acomoda, pelo contrário, chama o Espírito Santo e vai ter aquela aula abençoada, aquela aula alegre, falando sobre Sansão. Não esquece, professor, do para meditar, que é muito importante. Como a leitura é de Juízes capítulo 13, todinho e o 14, o para meditar é pequeno. Então, pega a tua Bíblia, tá certo? Pode colocar os alunos, cada um com sua Bíblia. Quem não tiver, compartilha, mas que todos façam a leitura, pois é muito importante. E o para meditar tem livro de Juízes, todinho, e no final Hebreus. Então, dá pra gente aí colocar os pequenos para ler e ser participativos na aula, tá certo, professor? É muito importante os alunos abrir a palavra, eles movimentar os capítulos, livro, e vai tendo intimidade, conhecendo com certeza as escrituras. E você, professor, com certeza vai ter alunos abençoados. Quando a gente fala de alunos da EBD, são alunos que conhecem a palavra de Deus, alunos que se deleitam na palavra, que conhecem as historinhas. As crianças chegam, o olho brilha quando fala da palavra de Deus. E quando a gente fala de Sansão, quem é que não conhece a história de Sansão? O manual ele vem muito, cobertura muito recheada, muito completo a história de Sansão. Então não tem como a gente colocar desculpa. Principalmente que eu já falei a palavra de Deus, lê o capítulo 13 todinho, lê o capítulo 14 todinho, te prepara, professor, e com certeza o manual ele vai acrescentar também mais algumas coisas para a tua aula, é bênção para você. Fez o para meditar com os alunos, deixou eles todos aí abrindo a Bíblia, trabalhando com a leitura, será bênção. Não esquece, professor, que quando os alunos chegam, é o momento da gente cumprimentar, da gente saber como é que foi o dia, como é que foi a semana, como é que está indo aí os pais, a família. É importante a gente interagir com nossos alunos, né? Os nossos alunos, ele tem as suas histórias, os seus particulares, e aí o professor, ele faz parte também da história do aluno. Então, faz aquela oração abençoada, sempre coloca algum deles para orar, vai ensinando a orar, tá certo? Falar com o Pai do céu, com o nosso Deus. Então, o professor está ali para ensinar. Outra história também importante, antes da gente falar de Sansão, é o devocional. Fez a oração, fez os louvores, tá certo? Remetendo sempre para a harpa cristã. Nossa harpa é muito rica, hinos maravilhosos, hino inspirado pelo Espírito Santo. Então não despreza, coloca o devocional aí e será bênção, professor, para a tua aula, tá certo? No final, se você quiser também, professor, você pode trazer um hino relacionado a Sansão. Então vai ser bem abençoado, as crianças conhecem, tem muito repertório aí que remete a Sansão. E o professor, com certeza, da EBD é aquele professor criativo, né? Aquele professor que com certeza Deus dá estratégia para criar e ser uma bênção na sala de aula, tá bom? Entrando na história rapidamente, porque aqui a gente só dá uma parcelinha, tá certo? Mas vou colocar aqui, tem as figuras, o manual, o professor que não tiver figura, mas na internet tem as figuras, tá certo? Outra coisa, pode desenhar também, nossos professores são muito criativos, vai de acordo, professor, com o que o Espírito Santo colocar na tua mão para fazer, tá certo? Então aqui fala que os israelitas, eles estavam se afastando do Senhor. O povo, né, estava se afastando e os filisteus estavam oprimindo. Então Deus ali começa com a história,
Deus chama Manoá, né? Ali o anjo, né? Aparece a sua esposa e faz uma promessa. Uma promessa de quê? Do nascimento de Sansão. Então tá aqui o anjo, tá certo? Que vocês estão vendo. E a promessa para a mãe de Sansão. Então ela era estéril, não poderia ter filho. Então a gente já vê a história começando com um milagre. Então o povo ali israelita estava sendo oprimido pelos filisteus. Estava em situação difícil. E, porém, precisava que Deus levantasse alguém. E Deus colocou ali aquela mulher que era estéril e disse, vou ali criar uma nova história para libertar, para fazer, né, diferente no meio daquela nação que estava em situação difícil. A gente vê que o anjo aparece e o anjo faz a promessa, enviado por Deus. A gente vê ali que a missão daquela criança, a qual foi criada pelos pais, né, já veio desde o útero. Então, eu quero falar para você também, professor, que diga para os seus alunos que eles mesmo pequenininho, mas cada um deles vem com um propósito para o mundo. A gente vê que ultimamente as pessoas estão, né, com a mente perturbada, estão inquietas e acham que nasceram por quê? Para quê? Tudo tem um propósito, principalmente o nascimento de uma criança. Tem criança hoje que sofrem, né? Que estão sendo rejeitadas pelos próprios pais, infelizmente. Mas você, professor, sempre abençoando. Não esquece nas orações de apresentar todas as crianças. Quando a gente fala todas, é de todos os países, onde tiver uma criança, é importante a gente apresentar. Às vezes os nossos estão bem, mas tem um que não está, não é verdade? Então a gente viu ali a história de Sansão, que nasceu de uma maneira milagrosa. A mãe não podia ter filho, então Deus ali concede e dá. E ele já vai ali numa missão de ser libertador do povo de Israel. Que bênção, que maravilha. Só que o modo da vida de Sansão era um modo diferenciado, porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, ele não é parecido com todo mundo, ele é diferenciado. E o que era diferente na vida de Sansão? Por quê? Porque ali havia um voto, o voto do nazireado. Quando a gente vai falar essa palavra, as crianças vão perguntar, tia, o que é isso? E você vai explicar, né? Que é consagrado, é separado. E também remete a gente, que a gente é um povo separado, a gente não é dessa terra, a gente é peregrino, estamos aqui passando a nossa terra, o que a gente almeja é o céu. E temos que ser diferenciados. Então fala para teus alunos aí e com certeza será benção, tá? Com relação ao voto do nazireado, a gente sabe que Sansão não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em cadáver também, e diz assim, e comer coisas imundas, impuras. Então essa era a responsabilidade, tá certo? Só que alguma coisa aconteceu que mudou a história de Sansão, ele desprezou o voto. E você traz isso para a criança, o perigo de desprezar a palavra de Deus, o perigo de sair da igreja, de pegar outros caminhos, e a gente vai ensinando para as crianças e aproveitando, tá certo? Todos nós temos uma vocação, um chamado. Tem criança que desde cedo já começa a louvar e pede a tia na escola dominical, é aquela alegria e tudo mais. Então aproveita as crianças, professor, aquele que gosta de pregar, aquele que gosta de deixar a palavra, uma saudação, o louvor, e as crianças vão crescendo e vão se identificando ali, né, com o chamado que Deus tem para a vida dele. A gente vê que o chamado de Sansão mudou. Por quê? Porque ele começou a observar moças fora, né, do projeto que Deus tinha. Ou seja, era dentro da nação dele. Ele começou a olhar para os filisteus. Olhou para mulheres a qual não deveria, né? A gente vê aqui a situação a qual ele observou uma jovem de fora. Né? De fora do quê? Do compromisso, da sua parentela. E ele foi ali buscar, e seus pais foram com ele. E no meio do caminho, tem até uma figura aqui, ele viu um leão e o leão tentou atacá-lo. Só que a gente sabe que a história de Sansão tem algo muito forte, que era a força do Senhor na vida de Sansão. Não era o cabelo de Sansão que tinha força, não eram os músculos de Sansão que tinha força. Era o Espírito Santo que ali colocava força, mudava a história de um homem comum para algo sobrenatural. E ali ele matou aquele leão, né? Só que é uma história. Ele foi, se interessou pela moça, voltou com seus pais, e depois de um certo tempo, quando ele voltou para o casamento, o cadáver do leão estava ali. E vocês lembram que a gente falou, né, que ele não poderia tocar em cadáver. Só que ali começou a mudar o propósito, quando ele começou a olhar para moças, a qual não era da sua linhagem, não pertencia. E ele ali tomou outros caminhos. E infelizmente ele viu o cadáver. E o que tinha no cadáver? A gente vê que tinha
um enxame de abelhas e tinha mel, e ele foi ali, tocou e pegou, ainda deu a seus pais. Que perigo! Veja, o chamado que Deus tinha na vida de Sansão era de pureza, de diferença, não poderia se contaminar, e ali ele já começa a se contaminar. Os seus pais não sabiam que aquele mel tinha sido tirado daquele cadáver do leão. Então, infelizmente, começa a tomar atitudes que não deveria. E você fala para os pequenos, né? Eles estão na escola, mas muitas vezes escuta palavrão, comportamentos errados, na rua, e não pode fazer, porque nós temos o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, tá certo? A gente vê aqui que a gente tem que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E que você, professor, quando falar a palavra de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai te encher. E para os pequenos também vão sentir a presença do Senhor, porque não é uma aula comum, é uma aula falando de Deus, falando de Jesus, falando da Bíblia Sagrada, a sã doutrina a qual a gente preserva. Então precisamos falar com amor, tá certo? Outra coisa, Sansão, como eu falei, os meninos se identificam muito, porque forte, estava ali como libertador, era um homem muito inteligente. A gente vê aqui que ele foi juiz por 20 anos. Veja que chamado lindo. Mesmo diante das falhas de Sansão, mas Deus é misericordioso e é lindo. Tá certo, professor? Uma coisa, o nome de Sansão está no Hebreus, o herói da fé. Então a gente vê como Deus trata conosco. Às vezes a gente pode falhar e dizer, meu Deus, Deus nos tirou da história. E a gente, quando se humilha, quando ora, o Senhor nos traz novamente para a história. E é muito importante, tá certo? Então ele estava ali consagrado, só que ele começou a tomar caminhos totalmente diferentes, professor. A gente vê qual é o objetivo aqui. É relatar a história da vida de Sansão e o seu chamado para livrar Israel. Ele foi chamado para um propósito. Só que ele se esqueceu do propósito. Foi o que a gente falou, tá certo? Também, professor, memorizando, não esquece, Colossenses 3:12, tá bom? Trabalha com os pequenos. Tem uma coisa muito importante também que a gente tem, que a situação do enigma. A gente teve o casamento de Sansão e durante o casamento ele fez um enigma para alguém decifrar. Só que ninguém conseguia decifrar. E eu vou colocar aqui, tem na tarefa do manual, muito importante, tá certo? E esse enigma são aqui, cada sinal corresponde a uma letra. E essas letras, a gente vai formar a frase. Qual seria a frase? Do que comeu saiu comida e do forte saiu doçura, tá certo? Vou repetir para você entender. Do que comeu saiu comida e do forte saiu doçura. Então você coloca aí esse enigma e pede para as crianças, cada sinalzinho desse corresponde a uma letra. Você coloca nos quadradinhos e com certeza aí os alunos vão completar. No início eles não vão entender muito e você vai auxiliar, professor. Aí você pode dizer, mas tia, qual é o sinal que a senhora está colocando? Você pode colocar qualquer sinal, triângulo, uma bolinha, uma cedilha, você pode botar uma interrogação. Você faz uma frase e coloca aí, vai dar tudo certo, tá bom, professor? E é um enigma, porque a gente falou do enigma também que Sansão criou no casamento dele, né? Então ele pediu ali que alguém descobrisse, mas ninguém descobriu. E aí, professor, tu deleita aí na lição e será bênção, com certeza. A gente sabe que o propósito a qual Sansão foi chamado, ele não cumpriu, infelizmente. E eu trouxe aqui alguns objetos para a gente interagir com as crianças. Por exemplo, essa flauta, a gente sabe que o propósito aqui desse objeto é para tocar. O pente é para pentear. Eu não posso escrever. Ele tem uma serventia que é para pentear o cabelo, tá certo? O piloto é para aqui, ó, escrever no quadro. Então, qual é o propósito? Imagine objetos que têm uma serventia. Imagine nós que somos criatura, né? Que estamos aqui porque Deus nos colocou um propósito e estamos aqui para servir ao Senhor. Então, não esquece do teu propósito, professor, e leva para os pequenos que eles também têm um propósito, um chamado por Deus. E será bênção cada um deles, se assim eles se deleitarem e ficarem no caminho da obediência. O caminho de Sansão foi difícil porque tomou rumos diferenciados. E é muito importante a gente contar a história, porque a Bíblia ela não esconde os erros, ela expõe para que a gente possa nos corrigir, para que a gente possa nos consertar. Amém, professor? A história é longa, é muita coisa, mas é bênção e vai dar tudo certo. Teu horário, professor, é favorável, então mergulha nas escrituras e será bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Dá um like, comenta, compartilha aí o trabalho e será bênção para a tua vida e para os teus pequenos, que a tua aula seja cheia de bênção
bênção da parte do Senhor, professor. Nós oramos pela tua vida e continua orando por nós, porque com certeza as bênçãos do Senhor, ela nos acompanha quando a gente tem o temor, o amor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.